Olá pessoal, bom, dentro aí dos assuntos da cinemática, hoje a gente vai falar sobre a diferença que existe entre deslocamento escalar e distância percorrida, que é uma das maiores confusões aí que as pessoas fazem na cinemática. Então, vamos lá, deslocamento escalar a gente chama de ΔS. E o que é o ΔS, gente? Por definição, é simplesmente a diferença entre a posição final e a posição inicial. Ponto. Acabou. Então, não importa o que o cara fez, pediu o ΔS naquele intervalo de tempo, você vai olhar da onde ele saiu, aonde ele chegou e fazer a diferença. Espaço final menos espaço inicial. Por sua vez, a distância percorrida, que a gente costuma chamar de Dzinho, a gente define como sendo a soma dos módulos de todos os deslocamentos escalares que o corpo sofreu. Repetindo, distância percorrida Dzinho é a soma dos módulos de todos os deslocamentos escalares que o corpo fez. Ó, gente, eu acho que a melhor maneira de ver certinho a diferença entre os dois é a gente pegar um exemplo. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Aqui uma trajetória orientada aqui para a direita, marquei algumas posições. E vamos imaginar que um ponto material tenha feito o seguinte. Primeiro ele saiu da posição -1, foi até a posição 3. Depois ele saiu da posição 3 e voltou para a posição 1. Tá certo? Vamos lá, se perguntarem, calcule o ΔS para tudo que aconteceu com o ponto material. Gente, é o que eu falei, ΔS, deslocamento escalar, é definição, posição final menos inicial. Então aqui, ó, o ΔS nesse caso é simplesmente você pegar a posição final, que no caso é o 1, menos a posição inicial, cuidado, que é -1. Então fica 1 menos -1. Então o nosso ΔS aqui vai dar quanto? Exatamente 2 metros. Tudo bem? Agora, se nesse caso ele perguntar para você a distância percorrida por esse ponto material ao longo de todo esse movimento, o que você vai ter que fazer? Bom, você tem um primeiro deslocamento aqui e você tem um segundo deslocamento aqui. Então você tem que achar o ΔS do primeiro, o ΔS do segundo e fazer a soma dos módulos. Então como é que fica aqui, ó? Vamos calcular os ΔS aqui de cada um. O primeiro ΔS, quanto que é? Posição final, que é 3, menos a posição inicial, que é -1. Então fica 3 menos -1, que dá quanto? 4 metros. Tá? E o ΔS no segundo trecho, que é daqui para cá, o que que acontece? A posição final é 1, a posição inicial é 3, então fica 1 menos 3, que vai dar quanto? Menos 2 metros. Então o primeiro passo é você achar o ΔS de cada trecho. E aí, pela definição, quem que vai ser a distância percorrida? A soma dos módulos dos ΔS. Então, ó, a distância percorrida Dzinho vai ficar módulo do ΔS1 mais o módulo do ΔS2. Fazendo a conta aqui vai ficar 4 em módulo, mais módulo de -2, que é 2. Isso aqui acaba dando um resultado final 6 metros. Ou seja, você está contando tudo que ele andou. Então, primeiro ele andou 4 para a direita, depois ele andou 2 para a esquerda. A distância total percorrida foi de 6 metros, porém o deslocamento escalar, como a gente viu, que é só se preocupar com a saída e com a chegada, foi de 2 metros. Ok, pessoal? Obrigado, até a próxima.